Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês, fiel. Vamos falar sobre notícias boas. Pode comemorar, fiel. Corinthians tem patrocinador master. Vamos falar também sobre os names rights da arena do Corinthians, que hoje se chama Neoquímica Arena. Será que pode mudar para Fly Emirates? Tenho mais informações para trazer para vocês. Vamos falar também sobre Charles, fiel, que já chegou no Brasil, aliás, no dia de hoje para realizar exames médicos. Vamos falar também sobre o Wesley, praticamente em tom de despedida já com o Corinthians, jogador que deve deixar o timão para o Fenerbahçe. Enfim, o vídeo está cheio de informações aqui para vocês. O que eu peço em contrapartida, humildemente de todo o meu coração, que você possa deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Já passamos da marca de 30.500 inscritos. O canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido, graças à parceria que o Corintianeiro tem com vocês. Certo, fiel? Chega de enrolação, já deixou o seu like? Já se inscreveu? Então vamos falar de Coringão, porque o volante Charles, fiel, já chegou no Brasil e já vai realizar exames médicos no dia de hoje. Já vai estar liberado praticamente para jogar diante do Grêmio, tá? Lembrando que esse volante ele veio do Milton. Eu não tenho informações de como joga este jogador, tá, fiel? Não tenho informações se ele é um bom volante, se ele não é um bom volante. Não foi pedido do Ramon Dias, tá? O Corinthians já tinha fechado com o Charles antes do Ramon Dias. O Corinthians aí teve a indicação do Cifute e o Augusto Melo e o Fabinho Soldado fecharam com o jogador por 4 temporadas, tá, fiel? Então o jogador chega, espero que chegue para somar. O Corinthians não ia buscar um cara lá na Dinamarca se não tivesse estudado bastante sobre o volante. Eu vou ser bem sincero, o que eu tenho sobre o atleta são alguns vídeos no YouTube, certo, fiel? Mas é mais um reforço que chega para nos ajudar. E quem sabe o volante no jogo fino da bola aí possa nos ajudar muito aí nessa transição, para sair daquela fase de baixo da tabela e ficar onde o Corinthians sempre deveria estar, na parte de cima. Lembrando aqui que eu já trouxe um pós-jogo de ontem entre Corinthians e Bahia. Se você quiser acompanhar com mais detalhes mais minuciosos, te convido aí a você assistir o vídeo de ontem, tá, fiel? Inclusive o vídeo tá bombando aí, praticamente mais de 15 mil visualizações, falando sobre a partida de ontem entre Corinthians. Ainda não começamos com as lives, tá? Mas em breve vou trazer lives para vocês aqui neste canal. Eu só não faço no celular ainda, porque eu quero fazer algo diferente. Eu quero fazer num computador mais bonitinho, para fazer uma live diferente. Tanto é que a primeira impressão é que fica, tá, fiel? Então eu não quero trazer algo aqui de qualquer jeito para vocês. Quando eu trazer as lives, será para fazer diferença e vocês vão ver no tratamento de vocês que aqui realmente esse canal prioriza os inscritos, tá? Então Charles chega no Corinthians, fiel, esperamos que seja um bom volante. Quero que você comente aqui nos comentários. Você já viu ele jogar? Você já pesquisou no YouTube? Ou você já viu algum jogo inteiro dele em algum lugar? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Fiel, Corinthians contratou o Alex Santana, o Corinthians contratou o Charles aí para as posições de volante, inclusive era pedido já do Antônio Oliveira, porque o Corinthians não dispunha de volantes fortes. O Corinthians tinha volantes aí que não aguentava contato físico. Tínhamos o Ranieri, que sim é um guarda-roupa, mas o Breno Bidol não tinha aquele respaldo, né, que a gente diz, aquela força física para brigar e aguentar partidas no primeiro e no segundo tempo. O Corinthians, inclusive contra o Bahia, demonstrou essa fadiga física no segundo tempo, e o Corinthians já está assim um bom tempo, tá? O Corinthians joga o primeiro tempo com uma intensidade enorme e no segundo tempo cai de produção devido aí ao preparo físico. Inclusive o Ramon Dias comentou isso na entrevista e o Corinthians já trabalha para melhorar essa situação. Inclusive, esse departamento técnico do Corinthians é bem diferente do Antônio Oliveira, né, fiel? Vocês veem que já faz a diferença. O departamento técnico já pensa em estratégia, já modifica o time a cada jogo que jogue. Não é aquela mesmice que o Corinthians estava mantendo com o Antônio Oliveira. Então é um treinador que sabe trabalhar, tá, fiel? Não vou ser hipócrita aqui e dizer que eu sempre apoiei o Ramon Dias. Eu achava que teria treinadores melhores no mercado. Porém, fiel, é um bom treinador, pelo menos até esse presente momento. Está provando que sabe e que entende aí de formação tática e que sabe o que está fazendo no Corinthians. Espero que continue assim e que possa dar muito certo no timão.
Antes da gente ir para a próxima notícia aqui, fiel, inclusive temos notícias maravilhosas sobre patrocinador master do Corinthians, é isso mesmo, tá? Inclusive, eu quero responder algumas perguntas de alguns inscritos aqui. Me perguntaram, corintianeiro, por que o Igor Coronado não jogou a partida contra o Bahia? O próprio jogador, fiel, reclamou de desgaste físico. Eu não sei se é alguma dor física ou se realmente é um preparo físico. Eu acredito que seja preparo físico, cansaço em excesso. Porque lá na Arábia o jogador jogava um ou dois jogos por semana. Que no Brasil a intensidade é diferente. É jogos aí a cada 3 dias, tá, fiel? Então é lógico que o jogador ele está em fase de adaptação, está adaptando ainda. E foi por isso que o Igor Coronado não jogou e deve estar à disposição diante do Grêmio aí na próxima partida do Timão, tá? Temos outras informações aqui, por exemplo, o Alex Santana está fora da partida, tá, fiel? Com isso o Ranieri também volta a atuar. Ranieri que estava suspenso. Então já teremos a saída do Alex Santana por cartão, mas teremos a volta também do Ranieri, tá, fiel? Então, para quem perguntou por que o Ranieri não jogou, para quem perguntou aí por que o Igor Coronado não jogou, está respondida a pergunta de vocês aí, tá ok? Fiel, quero trazer uma informação aqui para vocês sobre o mercado da bola, tá? Porque estão saindo informações, inclusive vocês me perguntam muito e pode continuar perguntando, tá? Sempre que eu puder responder, eu vou responder com o maior carinho do mundo. Corintianeiro, existe negociação entre Corinthians e o IR Mina, aquele zagueiro, mesmo zagueiro que atuou pelo Palmeiras aí, que teve uma grande passagem aqui no Brasil. Fiel, não é que o Corinthians está negociando com ele, tá? Hoje, o time mais propenso a contratar o IR Mina, mesmo assim está distante, não está perto, é o Vasco da Gama. Porém, existiu um interesse do Corinthians lá atrás e o Corinthians nunca descartou o zagueiro. Porém, fiel, o Corinthians não tem hoje o IR Mina como prioridade, não tem o sistema defensivo como prioridade. O Corinthians corre contra o tempo para contratar um atacante bom e eu já vou trazer mais informações para vocês, tá? O Corinthians hoje com o IR Mina, eu não vou descartar totalmente aqui que não existe nada, porque existe um pequeno interesse do Corinthians, mas o Corinthians só vai contratar o jogador de última circunstância. Se tudo coincidir para dar certo, se o jogador optar por jogar no Corinthians por um preço que não seja tão alto, aí sim o Corinthians pode ser que contrate. E como o Vasco é o time hoje aí que está à frente do IR Mina, é lógico que pode pintar um interesse no Timão, porque entre Vasco e Corinthians, eu acho que qualquer jogador preferia jogar no Corinthians do que no Vasco, tá? Só que não há negociação assim avançada ou primária, não. O IR Mina sabe do interesse do Corinthians, houve uma proposta lá atrás. Se quiser reativar essa proposta, o Corinthians não descartou o jogador sabe disso, só que não é para preços aí exorbitantes para ele jogar. Hoje, para o IR Mina jogar no Corinthians é muito, mas muito difícil, mas não tá assim, igual eu descartei aqui o Gonçalo Platas para vocês, tá? Jogador equatoriano aí, que pertence ao Shabab, se eu não me engano, ou ao Saad. Fiel, é diferente. O IR Mina existe aí um interesse, mas é muito, muito difícil o jogador vir jogar no Corinthians. Então, para você que mantém uma esperança desse zagueiro vir atuar no Timão, pode esquecer, porque é muito difícil que o IR Mina, jogue pelo Corinthians, tá? Corintianeiro é um bom zagueiro? Sim, fiel, mas já temos lá André Ramalho, temos Kaká, temos Félix Torres, temos o Caetano, temos o Gustavo Henrique. Então, mais um zagueiro seria bem-vindo? Sim, mas aí você teria que negociar o Caetano, cara, porque aí fica em excesso. E detalhe, a nossa prioridade hoje já não é mais a zaga. A nossa prioridade hoje é um lateral esquerdo, é 2 atacantes. Esse, pelo menos, é o meu pensamento, tá? Inclusive, eu quero trazer uma pequena ressalva aqui, gente, pelo amor de Deus. Quando eu falo do Hugo, vocês danam comigo. Quando eu não falo, vocês também. Eu trouxe informações que o Hugo ele evoluiu. Não estou falando que o Hugo tem que sair da titularidade do Corinthians, apesar que tem muitos laterais melhores que o Hugo como titular. Eu disse que o lateral evoluiu, mas a gente precisa contratar um lateral sim, porque o nosso primeiro substituto do Hugo é o Matheus Bidu, e na minha opinião o Matheus Bidu não tem condição de jogar nem como reserva e nem tá no banco do Corinthians, cara. Então, Corinthians precisa contratar um lateral esquerdo sim, e no mercado da bola hoje o Corinthians não negocia com nenhum lateral esquerdo. Repito, o Corinthians não negocia com nenhum lateral esquerdo, tá fiel? Mas corintianeiro, o Hugo evoluiu tal,
ele vai jogar os campeonatos como titular do Corinthians, beleza, tal. Fiel, mas e se o Hugo machucar? A gente vai contar com o Matheus Bidu, ou a gente vai improvisar um zagueiro de novo na lateral? Então é óbvio que a gente precisa da contratação de um lateral esquerdo, caso o Hugo venha machucar, para a gente ter um lateral que recomponha aí a dispensa do Hugo, tá? Em caso de contusão. Corintianeiro, mas como está a situação do Diego Palacios? Fiel, não tem como a gente avaliar, não tem como a gente nem fazer um levantamento aqui se o Corinthians precisa ir atrás de um lateral ou não, porque o jogador jogou 3 partidas e machucou, ele machucou lá no Paulistão. Tá? Inclusive, eu já cansei de cobrar esse departamento médico do Corinthians aqui, da doutora Ana Carolina Cortez, que pra mim é horrível esse departamento médico do Corinthians. É horrível. Matheus Araújo ficou com lesão na mão lá não sei quantos meses. Diego Palacios, Fiel, ele foi operado do menisco. Operou do menisco. Já teve aí uma cirurgia com uma recuperação lenta pra caramba. Aí depois foi descobrir que o cara tinha cartilagem, tinha problemas de cartilagem. Fiel, quando a pessoa é experiente, a pessoa já vê tudo isso na hora. A pessoa vai lá ver, já vê que o cara tem problema de cartilagem. Mas como o nosso departamento médico ele é incompetente, ele conseguiu ver isso depois que o jogador já tinha operado. Vocês estão entendendo? Aí agora ele vai ter que fazer nova operação para resolver outro problema, sendo que seria um diagnóstico que o departamento médico já poderia ter visto lá atrás. Então é um departamento médico fraco. Estou falando isso porque eu sou médico, porque eu entendo alguma coisa? Não, não entendo nada. Mas na gestão, na época do Bruno Maziotti, trabalhou com o Corinthians na gestão da renovação e transparência, independente de renovação e transparência, Bruno Maziotti era um excelente profissional. Cara, com certeza ele fazia um ótimo trabalho no Corinthians. Até o Renato Augusto, acima do peso, acima da idade, nosso principal jogador na época, jogava, cara. Jogava, ele contundia em 3 dias e o Bruno Maziotti colocava ele apto aí em 3 dias também. Então, é um departamento médico falho, então o Diego Palacios não tem como eu fazer uma avaliação para vocês, nem se ele é bom, nem se ele é ruim. Acontece que ele está machucado e precisamos de contratar um lateral. Na minha humilde opinião, até o Diego Palacios, Fiel, reclamou do departamento médico, para vocês verem que não é só o corintianeiro que pega no pé desse departamento médico, tá? Então o Corinthians hoje tem só o Hugo como lateral. Se o Hugo machucar, o nosso primeiro lateral é o Matheus Bidu, e não sei se realmente ele dá conta do recado. Eu acredito que não. Comentem, deixem a sua opinião, porque eu quero saber a sua opinião referente a isso, tá, Fiel? Então, Mina, muito distante de atuar pelo Timão, certo, Fiel? Outra informação sobre o mercado da bola que eu quero trazer para vocês é que o Wesley já está em tom de despedida. Fiel, vocês estão vendo? Aqui nesse vídeo é uma informação atrás da outra, meu irmão. É pancada em cima de pancada. Aqui eu não fico de piadinha, não. Eu não fico contando piadinha, não. Aqui eu trago a informação que você quer ouvir. Então, por favor, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva, porque aqui a gente não brinca em trabalho, tá? Então vai mais informações para vocês, porque o Wesley, Fiel, já está em tom de despedida, já está fazendo as malas, porque está praticamente vendido para o Fenerbahçe no valor de 18 milhões de euros. É uma boa venda, eu acredito que é. O Corinthians esperava antigamente com o Wesley no auge, né? No auge aí, vender por pelo menos 25 milhões. Mas eu acredito que é bem vendido 18 milhões, tá, Fiel? Dinheiro no qual vai ajudar o Corinthians a reforçar o seu ataque, tá? Vai ajudar o Corinthians a ir atrás de um nome mais forte no futebol. Então o dinheiro em caixa, ele é importante. O Corinthians está contratando, mas tem mais dinheiro entrando em caixa. E eu já vou trazer essa informação para vocês. Então, Fiel, o Wesley, faltando apenas a assinatura no papel, já em tom de despedida do Corinthians rumo ao Fenerbahçe, certo? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto do Wesley, tá? Vocês acham que o Corinthians vendeu bem por 18? Vocês acham que não? Deveria segurar o moleque? Deveria vender ele mais caro? Comentem, porque eu não sou o dono da razão e eu adoro conversar com vocês nos comentários. Combinado, então? Porque agora vamos falar de coisa boa, Fiel. Não, vamos falar agora sobre coisas boas e depois eu trago informação para vocês aqui sobre a Fly Emirates. Fiel, Corinthians fecha, praticamente fechado, tá? Faltando só apenas aquela assinatura com a patrocinadora Master Sport da Sorte, tá, Fiel? Então o Corinthians aí, depois de praticamente 2 meses que a Vai de Bet saiu, Corinthians fechado com a patrocinadora Master Sport da Sorte. Mas, corintianeiro, quais são os valores? Fechou por 310 milhões de reais, tá, Fiel? Valores que serão distribuídos na primeira temporada, 90 milhões de reais,
na segunda temporada 110 milhões de reais e na terceira temporada mais 110 milhões de reais, que não ficou muito atrás da Vaidbet, que pagava pro Corinthians 120 milhões aí anuais, tá, fiel? Então não ficou muito diferente, diferença de 10 milhões, 12 milhões algum pouquinho, porque tem a diferença do primeiro, então não ficou uma diferença exorbitante do que a Vaidbet pagava, tá? O Corinthians deve pegar um adiantamento dessa verba financeira, tá? Inclusive deve ser dessa primeira temporada, que a patrocinadora já chega na camisa e já adiantando 90 milhões para os cofres do Corinthians, tá? Dinheiro no qual vai nos ajudar, junto com a venda do Wesley, a pôr todas as nossas contas em dias e ir para o mercado da bola agressivamente atrás de um atacante. O Corinthians já estuda a possibilidade de Luciano Vietto, mas tem outros atacantes em pauta, outros atacantes no radar, jogadores midiáticos que o Corinthians quer trabalhar o marketing. Inclusive no vídeo de ontem eu trouxe para vocês uma informação que poucos sabiam, que há 2, 3 dias atrás o Corinthians foi atrás novamente do Di Maria. O que isso nos quer dizer? Primeiro, quero tranquilizar você que o Di Maria não vai ser jogador do Corinthians, tá? O jogador, ele não quer jogar no Brasil. Mas o que isso indica? O que isso fala para nós? Que o Corinthians quer um jogador midiático para trabalhar o seu marketing. O Corinthians quer um jogador de nome, tá? O Corinthians tentou o Mário Balotelli, até por questões financeiras e questões futebolísticas e extra-campo, o Corinthians desistiu de contratar o jogador. Mas o Augusto Melo quer um jogador nesse nível, um nível Balotelli, um nível Di Maria, um jogador midiático que você possa trabalhar o nome. E o Corinthians está atrás desse jogador, mesmo com a dispensa do Balotelli e a recusa do Di Maria, o Corinthians busca outros jogadores com nomes iguais, nomes fortes no mercado e que tenha passado aí por grandes clubes e ter feito histórias na sua carreira. Corinthians busca um jogador deste nível para trazer para o Corinthians para trabalhar o marketing e esse dinheiro que vai chegar para o Timão, tanto do adiantamento do Esporte da Sorte e tanto da venda do Wesley, vai nos ajudar muito nessa contratação para a gente reforçar o nosso ataque de vez, que é o que está faltando agora, reforçar o nosso ataque, tá, fiel? Então, Corinthians fechado com o Esporte da Sorte, faltando aí, acredito que em breve o Corinthians já vai anunciar a nova patrocinadora do Timão, que virá por 3 anos, com estes valores que eu comentei com vocês aqui. Tá, fiel? 90 milhões um ano, 110 milhões outro ano, 110 milhões o outro ano. Certo, fiel? Então, o que vocês acharam desse patrocinador master do Timão? Pode comemorar ou não pode comemorar, fiel? Corinthians é forte ou não é? Corinthians é monstro ou não é? Fechando a patrocinadores a altos valores. Por isso que eu admiro o Augusto Melo. Porque enquanto o Corinthians fechava com a BMG, lá na época do senhor do Willian Monteiro Alves, na época da renovação e transparência, 40 milhões de reais, o Corinthians fechando aí a 110 milhões anuais praticamente com a aposta da sorte. Fora a Vaidbet, que já teria fechado a valores astronômicos também a 120 mil anuais, tá, fiel? Pra você ver a diferença de administração de uma empresa da outra. Pra você ver a diferença. O Corinthians, a camisa do Timão, fiel, hoje vale muito mais do que a camisa na época da renovação e transparência. Hoje, para qualquer empresa querer colocar o seu nome na camisa do Corinthians, vai ter que desembolsar uma boa grana, tá? Porque o Corinthians vem fazendo um ótimo trabalho, sim, com o Augusto Melo. Fiel, inclusive, só quero trazer um respaldo antes da gente vir aqui para os names rights do Corinthians, tá? Quero trazer uma informação para vocês seguinte, os ganhadores da camisa já receberam seus prêmios em casa, tá? Inclusive o Alcides me mandou a foto dessa camiseta do Corinthians, uma igualzinha a essa. Vou colocar a foto deles nos próximos vídeos. Estou esperando só a foto do Whindersson Mazetta, que também já deve ter recebido a sua camiseta aí para me colocar no próximo vídeo do Timão. Só não coloquei a foto do Alcides antes, porque eu ainda estou esperando a foto aí do Whindersson Mazetta. Combinado, fiel? Então vamos aí à última notícia do Timão, porque muitos estão me perguntando, até para esclarecer uma dúvida de vocês. Corintianeiro, mas como está aí as negociações dos names rights do Corinthians para a Neoquímica Arena, que hoje é a Neoquímica Arena, tá, fiel? Porque ela pertence aí, os names rights, à Neoquímica Arena. Fiel, o Corinthians, ele negociou lá atrás, inclusive com a ajuda do Igor, que é um empresário ligado ao ramo do transporte, que trabalha junto com o Augusto Melo. Ele tinha viajado para Dubai, as últimas informações que recebemos, para negociar. Essa empresa Fly Emirates, ela não atua no Brasil. Ela não tem sequer nenhum patrocínio no Brasil e ela quer começar a investir no Brasil
e ser aí uma das pioneiras, uma patrocinadora master do Corinthians, Fly Emirates Stadium, que seria o nome aí da arena do Corinthians, tá? Só que as negociações não é que elas pararam por lá. Corintianeiro, as negociações parou, fiel. Quando se envolve muito dinheiro, o Corinthians está aí fechado aí a mais de bilhões, né, fiel? Quando se envolve muito dinheiro envolvido em um contrato que será de anos, há muitas cláusulas contratuais a serem definidas. Muitas cláusulas contratuais que têm que ser revistas. Não estou dizendo aqui que o Corinthians fechou com a Fly Emirates e agora está vendo só as partes contratuais. Longe disso. Ainda está em negociação. Não está nada descartado. Nem com a Fly Emirates e nem com outras empresas que possam aparecer ainda, tá, fiel? O Corinthians está em negociação, tá? Então, mas, corintianeiro, está descartada a Fly Emirates? É o que estou trazendo para você. Não tem nada descartado. As últimas negociações, tanto o staff, tanto o pessoal que representa a empresa Fly Emirates gostaram e o Corinthians também. As negociações, elas estão aí, vamos dizer, em stand-by, podendo voltar a qualquer momento, tá? Acontece que existem outras empresas interessadas em patrocinar o Corinthians, mas toda empresa que aparecer, tanto a Fly Emirates como outras empresas no mercado, inclusive tem outra empresa conversando com o Corinthians, vou confirmar o nome e já trago para vocês amanhã. Esse é um dos assuntos, uma empresa árabe também, que não é a Fly Emirates, inclusive vou trazer amanhã para vocês este assunto, por isso eu trouxe esse vídeo aqui hoje, tá? Todo negócio, quando envolve muito dinheiro envolvido, que é no caso dos naming rights, nada você fecha em 3, 4, 5, 1 mês, 2 meses, fiel. Isso leva muito tempo, porque são muito dinheiro envolvido, então são muitas cláusulas contratuais que têm que ser revistas, aí passa para o financeiro aqui, aí o contrato vai para lá, aí eles vão passar para o jurídico de lá, aí passa para o jurídico daqui de volta, aí um não concorda com uma cláusula, manda para cá de novo, aí revista aquela cláusula que manda o contrato para lá de novo e fica nesse lenga-lenga. Então, toda negociação, principalmente envolvendo o Corinthians na questão dos naming rights, que envolve muito dinheiro, realmente é muito demorado, tá? Então eu tô aqui para te atualizar, para falar que não tem nada descartado entre Corinthians e Fly Emirates. Muito pelo contrário, as empresas mantêm contato, porém tem outra empresa aí da Arábia que procurou o Corinthians para tentar fechar contrato pelos naming rights da Neoquímica Arena. Estou esperando se confirmar, tá, fiel? Para trazer para vocês aqui amanhã. Vocês sabem, eu não trago jogador especulatório, não trago jogador oferecido, até para não denigrir minha imagem com vocês, então espero se confirmar amanhã e trago novamente aqui para vocês. Mas não vão achando que o Corinthians vai negociar com a Fly ou com outra empresa e depois de 3, 5, uma semana está tudo fechado, tá, fiel? Quando envolve muito dinheiro, realmente demora muito para as coisas acontecerem, porque é muito, mas muito dinheiro envolvido nesse possível patrocínio. Certo, fiel? Muito obrigado por tudo que você ficou até aqui no final deste vídeo. O que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Espero ter te atualizado da melhor forma possível, tá? Muito obrigado novamente e vai Corinthians!